Olá, meu nome é Alex e hoje eu vim aqui apresentar o meu trabalho para a disciplina de Tópicos de Interação, Solo e Estrutura da professora Denise Bernardo Magus e do professor Felipe Quevedo. Então, o túnel escolhido para o trabalho é um túnel que fica em Taiwan, que pode ser chamado por dois nomes, Pinglin ou Hsueshan. Então, começamos primeiro com relação à localização desse túnel. Esse túnel, então, como dito anteriormente, ele fica em Taiwan, que é uma ilha ao lado da China, considerado um país pela maioria dos países do mundo. E o nosso túnel ele fica aqui nessa porção norte da ilha. Aqui está o caminho do túnel. Ele liga o distrito de Pinglin com Nova Taipei. Temos aqui a imagem da entrada ou saída, né? E aqui pelo outro lado. O túnel ele foi construído, o grande objetivo da construção do túnel foi justamente cortar esse caminho aqui, que era tortuoso, né? Cheio de voltas e tudo mais, e fazer uma linha reta. Então ele transformou um caminho que levava antes 2 horas de viagem para apenas meia hora de viagem. O objetivo do governo em investir nisso aqui é porque justamente 95% da população de Taiwan é concentrada aqui na parte oeste da ilha, né? E apenas 5% está na parte leste. Então o objetivo do governo foi interconectar essas duas partes para fomentar o investimento em urbanização do outro lado da ilha. Extensão e profundidade. Então nós temos um túnel com 12,9 quilômetros de extensão. A profundidade, a média dela, né, 400 metros, e chega num pico de até 720 metros de profundidade. Com relação à seção transversal, nós temos aqui 2 túneis principais, temos várias torres de ventilação e vários acessos para pedestres, né, entre túneis. É possível observar aqui na figura ainda um túnel piloto que foi construído antes de começar os trabalhos para obter os parâmetros. Nós temos aqui a seção, então, discretizada. O raio da nossa seção tem 6,25 metros dos túneis principais que serão estudados, enquanto o túnel piloto 2,6 metros. Com relação à escavação, quando eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre esse túnel, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, me surpreendeu, porque de fato quando eu escolhi o túnel eu não sabia que ele era um túnel que tinha passado por tantos problemas. A escavação do túnel piloto ela foi iniciada em 1991 e a abertura do túnel só foi se dar lá em 2006. Então o processo todo de construção do túnel demorou 15 anos. Particularmente eu achei um número bem expressivo, mas ao longo aí da apresentação dos outros colegas, que a professora vai apreciar também, temos túneis que levaram muito mais tempo, né? Bom, a escavação ela se deu então através de TBMs blindadas, uma menorzinha para fazer o túnel piloto de 4,8 metros de diâmetro e 2 maiores para fazer os túneis principais de 11,74 metros de diâmetro. Nas partes iniciais dos túneis, em função de ter um maciço muito ruim, com problemas de estabilidade, foi utilizado então o método Drill and Blast, né? Perfuração e explosão nos trechos iniciais e para então, após a estabilização, TBM conseguir fazer o restante da escavação. O TBM teve uma taxa média de avanço de 360 metros por mês, cada máquina, né? Eram 2. Então, isso dá em torno de 12 metros por dia. Quando foi escavado através do método de perfuração e explosão, isso dava 50 metros mês, muito menos. Então, como teve fases onde foram revisados entre TBM e perfuração e explosão, não foi um processo de tempo linear, né? E ainda teve problemas de pausa, o TBM pausado, até acho que comento aqui, né? Durante a construção, esse túnel então sofreu 28 colapsos
Em maio de 93, um dos colapsos afetou 56 edifícios vizinhos e 73 famílias. O túnel oeste ele foi seriamente afetado quando uma das tuneladoras foi danificada com a entrada de água. Então nós temos ali um maciço muito fraturado, muito propenso à entrada de água e acabou danificando a tuneladora. O túnel piloto ele sofreu 8 colapsos e teve 13 paradas no avanço. E ainda um dado muito assustador é que durante a construção desse túnel, 11 pessoas vieram a óbito, né, ao longo desses 15 anos. Sobre o revestimento, eu encontrei algumas informações num artigo que fala do processo construtivo do túnel, onde nós temos concreto projetado de 25 centímetros, e em algumas partes do túnel nós temos essas costelas de aço, steel ribs, 150 por 150, então é como se fosse um anel de aço, com um determinado espaçamento, aqui tem de 0,8 a 1 metro, né? E nós temos esses tirantes também que para reforçar o maciço, que tem a sua ponta alojada dentro do próprio concreto de revestimento. Então essa é uma seção típica e um material típico de suporte. A região analisada então, portanto, neste trabalho é um trecho inicial, onde se entra lá na parte leste, e especificamente esta estaca aqui, onde tem esse número 1, que tem 150 metros de profundidade. Por que eu estou analisando essa estaca? Porque foi aquela que eu encontrei dados disponíveis na literatura. Se eu pegar lá dos slides anteriores o perfil de solo, eu consigo observar que essa região aqui, todo esse maciço, antes da Shinjin Fo, isso é um detalhe interessante de comentar, que eu tinha 6 falhas geológicas ao longo do túnel, então o material a ser escavado foi um desafio. E esse KK aqui na legenda é um argilito, né? Da formação de Cancou. A geometria. Bom, aqui eu peguei a figurinha do nosso querido professor Quevedo, né? Para explicar os parâmetros que eu usei na minha análise. Então nós temos como o raio de interface 6,25 metros, a espessura do revestimento 0,25 metros, a nossa altura aqui em Y 150 metros, passos de escavação. Eu adotei 38 passos de escavação, porque é justamente o que eu vi alguns exemplos durante o semestre até com o professor. O tamanho do passo também, por eu não ter os dados, eu adotei como 1/3 do raio de interface. O trecho não escavado eu adotei com 25 passos de escavação. O trecho escavado, 79,16 metros. E o campo total, né, o comprimento do domínio, 131,25 metros. O D0 eu adotei igual a 1 RI. A pressão, a PINF, né, a pressão inicial ali, hidrostática, 3,5 MPa. Essa pressão aqui é um dado, então tinha esse dado de artigos. E a velocidade de escavação, 12 metros por dia, também era um dado que eu tinha de artigos. O elemento finito usado foi então o Plane 182, ele é muito usado para modelar estruturas 2D e pode ser também usado como elemento áxice simétrico, que é o caso da nossa análise aqui. Ele tem 4 nós com 2 graus de liberdade por nó, e tem o suporte para materiais elastoplásticos. Com relação à malha, a malha utilizada foi uma malha mapeada, com uma região de refinamento. Essa tem 2 cores diferentes, essa cinza mais clara é uma região de refinamento, com uma taxa de crescimento no tamanho do elemento, conforme se afasta do túnel. Bom, por que eu faço essa região de refinamento? Por que eu não faço todo ele refinado? Justamente para economizar tempo computacional. Como eu sei que na parte superior aqui do maciço as tensões não mudam, eu posso usar elementos maiores, eu não vou ter discrepância de valores. E o revestimento em si, que é esse azul mais claro, ele foi dividido
em 2 elementos. Modelo constitutivo. Então, o modelo que eu adotei para descrever o maciço foi o de Moore-Coulomb. Foi implementado recentemente aí no ANSYS. Ele é um modelo clássico em geotecnia, muito usado em vários campos de estudo da geotecnia. A resistência ali ao atrito é uma função da própria tensão aplicada. Nós temos também a coesão atuando. E ocorre deformação plástica quando a tensão de cisalhamento excede a resistência de atrito interno entre as partículas. E aqui eu tenho uma tabela que apresenta os dados que o próprio software de elementos finitos me pede. Então eu tenho o ângulo de atrito e coesão, ângulo de atrito e coesão residuais e o ângulo de dilatância. Já para o revestimento, então aqui, antes de falar do revestimento, né? Esses são os dados que eu tinha lá de um dos artigos que estudou lá a seção que eu estou estudando. Então nós temos aqui a P0, eu já havia comentado, o módulo de elasticidade do material, 1.58, o ângulo de atrito e coesão de pico e residual, temos aqui os valores apresentados. O coeficiente de Poisson eu também peguei do artigo, lá no artigo foi estimado, né? Foi estimado com base em bibliografia. E o ângulo de dilatância que eu adotei pessoalmente por ter lido em alguns outros artigos, eu adotei metade do ângulo de atrito de pico, né? Metade de φ. Já para o material, para o revestimento de concreto, eu adotei apenas o revestimento de concreto de 25 centímetros, eu desconsiderei os anéis de aço que foram utilizados em algumas partes desse túnel, e por falta de informação adotei alguns valores. Que valores? O FCK, eu não tinha essa informação, então eu adotei 30 megapascal. Aí eu utilizei as formulações da 6118 e obtive o módulo de elasticidade, e o coeficiente de Poisson também foi estimado com base na bibliografia. Muito bem, vamos à convergência. A nível de pressões, a minha P equivalente ficou em 1.83 megapascal. Aqui está a nossa pressão de convergência. Na face da escavação, eu tenho aí uma pressão de menos 3.78 e ela fica, se a gente vê a nossa P-inf é 3.75, né? Então, justamente a tendência dela é voltar, ela dá um salto, é o efeito arco, e depois ela volta para 3.75. Já a nível de convergência em si, o nosso U equivalente é 1.1% do raio. Isso dá em torno de 7 centímetros, né? 0.069 metros. Aí, como solicitado pela professora, eu tenho aqui o nosso U0, né? Temos um D0 a partir da face, esse ponto, e o nosso U0 ficou então 0.82%. Esse seria o nosso U0. Aqui embaixo é apresentado, então, os campos de tensão e de deslocamento, só para ilustrar esses resultados. Bom, ainda sobre a convergência, uma coisa interessante que eu trago para análise é que eu tinha em um dos artigos resultados experimentais medidos lá no local. Então, eu tenho a convergência acontecendo aqui nessa vertical central aqui, no diâmetro máximo do túnel, medida em loco, lá no local, lá então foi medido com um equipamento. E o deslocamento máximo na coroa foi 0.21 metros, ou seja, uma convergência de 3.44%. Muito maior, né, do que a convergência encontrada aqui no trabalho. E aí há 1 milhão de explicações que a gente pode... 1 milhão de hipóteses que podem explicar essa diferença, né, de resultados. E muito se dá em relação ao modelo escolhido. Lá no local, se eu tenho pressão, excesso de poropressão, pressões laterais, perturbações laterais, porque eram 3 túneis. Então isso deveria ser estudado com mais detalhes, né, para verificar de fato por que deu essa diferença. Também o material de suporte e as condições de medição lá do local, se foi medido revestido ou não, isso não era uma informação. Então nós temos aí os dados
existentes com aqueles do modelo. Com relação às deformações plásticas, apresento, portanto, o raio plástico. Então, o material ele plastificou mais aqui na parte inicial, porque nós temos a escavação inicial foi dada em 3 passos, né? Foram 3 passos de uma vez só e depois de 1 em 1, por isso nós temos essa deformação inicial maior. E o raio plástico, então, portanto, foi medido lá dentro do ANSYS por coordenadas em 14,53 metros de raio plástico. Então aqui eu tenho algumas referências, a nossa própria a dissertação do nosso professor Quevedo, a tese de doutorado, e aqui os pesquisadores que estudaram o túnel de fato, o Barla, Tsai e o Lee. Então tem algumas boas publicações sobre esse túnel, e ele pode adotar 2 nomes, né, ou Pinglin ou Hsueshan. Então com os 2 nomes podem ser pesquisados, eu deixo aí para a professora se ela se interessar na análise. É isso então, portanto, muito obrigado. Fico à disposição para qualquer tipo de contato. Um abraço.